Olá pessoal, bom dia! Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então à nossa segunda videoaula da Maratona da Confeiteira. Um evento onde eu tô passando todo o passo a passo, os truques e segredos que me fizeram chegar ao sucesso na confeitaria e alcançar a tão sonhada independência financeira. Na primeira videoaula vimos uma massa e um recheio excepcionais. Então, se você não assistiu ainda, vasculhe o nosso Telegram, o seu e-mail ou os grupos de WhatsApp, pois é importantíssimo para dar sequência nas próximas videoaulas. Já quero aproveitar para agradecer a milhares de mensagens que recebemos carinhosas com relação à nossa primeira videoaula. Vocês amaram a aula 1, teve gente que já colocou em prática e conseguiu enfim fazer uma massa amanteigada, estruturada, um recheio no ponto correto. É gratificante demais para mim receber todo esse carinho de pessoas de todo o nosso Brasil e também de fora do Brasil. Na aula de hoje eu vou ensinar como fazer o verdadeiro chantininho perfeito e nunca mais errar o ponto. E também vou ensinar como colorir o chantininho com cores mais fortes, pois eu sei que esse é um grande problema de muitas pessoas que estão me assistindo nessa aula. Não consigo chegar no vermelho, Mahara. Meu chantilly desandou quando eu tentei fazer o preto. O azul marinho eu nunca consegui. Eu sei que esse é um grande problema de muitas confeiteiras iniciantes e até de confeiteiras que já trabalham com bolo. Aconteceu muito isso comigo, gente. A primeira vez que eu tentei fazer um vermelho ficou laranja. A segunda ficou rosa. Então eu quero encurtar esse caminho longo que eu tive de desperdícios para conseguir chegar ao sucesso na confeitaria. Eu quero encurtar o teu caminho. Então coloca em prática tudo direitinho que tu vai aprender aqui, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. A gente vai conseguir resolver os principais problemas que você tem com a confeitaria e você vai se sentir muito mais segura para dar esse passo inicial rumo ao sucesso na confeitaria, trabalhando aí dentro da tua casa, pertinho da tua família, que nem aconteceu comigo. Então agora vamos lá fazer esse chantininho. Bom pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente precisa para fazer um chantininho perfeito? Um chantilly de boa qualidade. E eu super indico para vocês os chantillies da Master Martini. Hoje eu vou utilizar esse aqui, Mona Lisa, tá? Primeira coisa, o chantilly tem que estar bem gelado. Se vocês pegarem o costume e o hábito de ler sempre o rótulo do chantilly, você já vai evitar aí, já vai ser meio caminho andado para você conseguir ter um chantininho perfeito, com resultado perfeito, certo? Então o chantilly tem que estar ultra gelado. O ideal é, se você comprar ele num dia, coloca dentro da geladeira, cuida lá também a regulagem da sua geladeira, às vezes está bem fraquinho e ele não gela o suficiente. Cuida, coloca no máximo ou no médio a sua geladeira para colocar ele. Então, como eu estava falando, você pode colocar ele na geladeira num dia. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou fazer o bolo no sábado. Compro meu chantilly na sexta-feira e deixo ele lá dentro da geladeira dormir. Tem que ser no mínimo 12 horas de geladeira. A gente geralmente, todas essas informações tá aqui no próprio chantilly. Então, 12 horas de geladeira, se possível até mais. Eu gosto de comprar às vezes o chantilly 3 dias antes de utilizar e deixar lá dentro da geladeira para ficar bem gelado. Se a sua geladeira é uma geladeira mais fraquinha, você pode ainda colocar uns 10, 15 minutinhos o chantilly no freezer, 10, 15 minutinhos antes de bater, que daí ele vai estar ultra gelado, tá? Esse é o primeiro ponto para ter sucesso no ponto, tanto se você for bater o seu chantilly puro, tanto se você for fazer o chantininho, certo? Então, chantilly bem gelado, bem gelado. Eu já coloquei aqui. Aqui eu tenho mais ou menos meio litro de chantilly, 600 ml de chantilly, eu coloquei aqui na minha batedeira. E estou aqui com o ninho, tá?
Eu indico o ninho por quê? Porque é chantininho, né, gente? Então o próprio nome já diz. E mais, os outros, né, leite em pó, não tem a perfeição do ninho em questão de sabor e em questão de textura, que é muito importante para o resultado final do nosso chantininho, tá? Então aqui o chantininho, certo? Mahara, eu fico muito na dúvida com relação a essa parte aqui, instantâneo, integral, né? Eu gosto muito de utilizar esse instantâneo, mas você pode usar o da sua preferência. Eu já testei fazer chantininho com os outros também e deu certo, tá? Então, aqui eu tô com entre meio litro de chantilly bem gelado dentro da minha batedeira, certo? Vou colocar aqui 4 colheres de sopa bem cheia de ninho em pó, tá? Então aqui, 1 colher, 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres. 4 colheres de ninho. É só isso que você precisa para fazer o seu chantininho. A Mahara, não preciso já colocar leite condensado? Não, o chantininho é só o chantilly e o ninho em pó, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Baixei aqui a minha batedeira, vou bater em velocidade média para alta, começo na baixa para não voar ninho para todo lado. Quem nunca, né, gente? Já voou ninho, na minha casa já voou ninho para todo lado no início. Então, outra coisa importante, Mahara, eu consigo fazer chantininho numa batedeira mais simples? Claro que consegue, gente. Eu fiz chantininho por anos nas minhas batedeiras da Arno e eu amava. O resultado ficava perfeito, certo? E até na batedeira mais simplesinha, aquela de 2 garfinhos, também dá pra fazer. O que vai acontecer? Vai demorar um pouco mais para chegar no ponto, certo? Então cuidem. Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês, cuidem o prazo de validade do chantilly. Olhem, reparem o lugar onde vocês compram, se é um lugar bem organizado, ventilado, né, arejado, porque ninho que fica armazenado de maneira incorreta também interfere no resultado. Uma coisa importante para saber se o meu... como é que eu vou saber, Mahara, tá fechado, se o meu chantilly tá bom? Aperte, ó. Aperte ele, ó. Quer dizer que ele tá líquido dentro, ó. Tá líquido. Se você aperta e tá muito ruim de apertar, pode ser que esse chantilly já esteja meio empelotado lá dentro e aí não tem como utilizar. Então aperte bem para ver se tá bem líquido, olhe o prazo de validade, veja se o lugar que você compra é um lugar que costuma ser bem arejado, bem limpo, né? Esses produtos estão bem armazenados. Às vezes não tem como evitar, né? Já aconteceu comigo de pegar um lote que não estava bom, ou um chantilly que eu cheguei em casa e constatei que não estava bem armazenado. Acontece, ninguém tá livre. Mas se você cuidar esses detalhes, já tem 95% de chance desses problemas não acontecer com você. Então segue aí tudo que eu tô falando, certo? Então, coloquei meu chantilly na batedeira, o ninho, e agora eu vou bater em velocidade. Começa a velocidade baixinha, vou aumentando até ficar em velocidade alta. E aí eu vou mostrar de pertinho para vocês qual é o ponto do chantininho. Não existe outro ponto diferente ou um ponto próximo, existe apenas um ponto para o chantininho e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Gente, bati um pouco aqui só para falar para vocês uma coisa importante, ainda não chegou no ponto, tá? Ele tá ficando cremoso, mas ainda não tá no ponto. Nesse momento é importante que vocês desliguem um pouquinho a batedeira, para quê? Para raspar as laterais do bal, porque fica ninho aqui nas laterais, tá? Então é interessante vocês fazerem isso para que fique bem misturado o ninho, não fique empelotado, tá? Então raspe bem os cantos do bal da batedeira para ter um resultado melhor, tá? Feito isso, a gente volta a bater em velocidade alta até chegar no ponto agora. Pessoal, tá quase chegando no ponto.
Gente, esse aqui é o ponto perfeito do chantininho. Quando o chantininho se gruda todo no globo, ó, tá todo grudado no globo, o globo tá cheio de chantininho, e dentro do nosso bal forma esse buraco aqui, ó. Forma um buraco, o chantininho ele gruda nas laterais do bal da batedeira e forma esse buraco ali que era onde estava rodando o globo. Esse aqui é o ponto do chantininho. Se não chegou nesse ponto aqui, não grudou no globo e não grudou nas paredes do bal da batedeira, ainda não chegou no ponto. E se você achar que chegou no ponto e depois for tingir, colorir ele, tem grande chance dele ficar mole. Então você precisa chegar no ponto perfeito do chantininho, que é esse aqui, certo? Não ficou dúvidas? Ó, globo todo cheinho e buraco no meio. Não errem mais o ponto, ó. Globo todo cheio de chantininho e o buraco aqui no meio. Grudou nas paredes do bal da batedeira, certo? Bom, pessoal, então agora que vocês já sabem o ponto do chantininho, já resolvemos mais um problema de vocês. Agora eu vou tirar aqui o meu chantininho do bal. O chantininho, ele fica com aspecto de poroso, tá? Esse é o ponto certo, é isso aí, tá? Numa batedeira mais simples vai demorar um pouco mais, mas você também vai conseguir chegar no ponto. Mas o ideal, gente, eu tenho que ser muito sincera com vocês, muito franca, que eu tô aqui para passar o meu melhor para vocês. É que a batedeira planetária é melhor para chegar no ponto, é melhor para o ponto perfeito. Então, tá aqui o meu chantininho, bem bonitão, tá porosão. O que eu vou falar para vocês agora? Se você já quer usar de imediato o chantininho, já fiz o chantininho, já preciso decorar meu bolo. Então você pode hidratar esse chantininho branco com leite condensado gelado. Pode hidratar com o próprio chantilly líquido bem gelado. E também há quem goste de hidratar com água. Eu particularmente, Mahara, com toda a experiência que já tive, acho que o leite condensado é o melhor. Por quê? Porque além dele deixar mais brilhoso, parece o nosso chantininho, ele ajuda ainda muito no quê? No sabor do nosso chantininho, principalmente se a gente for colorir o nosso chantininho. Então eu indico que você hidrate com o leite condensado. Isso, gente, no chantininho branco. Mas olha só um detalhe. Mahara, eu quero fazer um bolo que a decoração é azul. Vai corante em gel azul. Então, primeiramente, você vai tingir o seu chantininho e depois que você tingiu, que deixou no tom exatamente que você quer, você vai ver se há necessidade de hidratar. Por quê? Porque às vezes o próprio corante em gel já hidrata o nosso chantininho. Por isso que é importante, né? Se vai colorir o chantininho, primeiro coloque a cor que você quer, deixa o seu chantininho na cor que você quer e depois, se você sentir a necessidade, você vai colocando leite condensado aos pouquinhos. Gente, quando eu falo aos pouquinhos, é aos pouquinhos mesmo, tá? Porque se você colocar leite condensado demais no seu chantininho para hidratar, corre o risco de você perder o ponto. E depois que perde o ponto para mole, não tem o que fazer. Quando fica poroso, duro demais, tem como reverter. É só a gente ir hidratando, massageando o nosso chantininho que ele vai chegar no ponto perfeito. Mas tem mais um truque para vocês, mais um pulo do gato sobre chantininho. Vocês sabiam que a gente pode bater o chantininho e colocar ele para descansar na geladeira? A gente vai pegar aqui, ó, eu vou colocar só para dar um exemplo. Do jeito que ele tá dentro da batedeira, finalizei ele aqui na batedeira, chegou no ponto de chantininho, eu vou colocar nos potes, nos bowls, nos recipientes que eu costumo mexer ele depois, assim como ele tá, porosão. Vou colocar aqui,
tá? Tá bem durinho. Vou pegar um saquinho. Esse saquinho, gente, olha, é um dos melhores amigos da confeiteira. Vocês precisam ter esses saquinhos sempre aí perto de vocês. Ó, os rolinhos, até em supermercado eu já achei, tá? Então, vou pegar aqui um saquinho. Vou cobrir o meu chantininho. Se chama usar o chantininho descansado, tá? E aí, eu vou colocar na geladeira aí em torno de 3 horas, tá? Ó, cobri bem, protegi bem. Vou deixar na geladeira aí em torno de 3 horas. E depois, quando eu tirar ele da geladeira, ele já vai estar pronto para utilizar. Ou seja, já vai estar na textura perfeita. Eu não vou precisar ficar gastando com leite condensado gelado ou gastando o meu chantilly gelado para hidratar esse chantininho. O chantininho já vai estar no ponto perfeito. Isso se chama usar o chantininho ou chantilly descansado. Você coloca na geladeira, deixa lá por 3 horas. Isso é bom, gente, porque já vai dando praticidade para vocês. Bate o chantininho cedo, quero fazer um bolo no início da tarde. Aí às 2 horas eu tenho que começar a decorar o bolo. Deu umas 10 horas da manhã, bate o seu chantininho e cobre ele nos potinhos, a quantidade que você vai utilizar, bota na geladeira e depois só tira na hora de massagear e fazer a decoração com o bolo. Aí você vai colorir ele depois também, tudo depois. Ele tem que ir para a geladeira assim, como saiu do balde, certo? Olha, gente, que praticidade. Então aqui tá o nosso chantininho. Outra coisa super importante. Mahara, sobrou chantilly gelado aqui dentro do meu chantilly. Eu posso guardar na geladeira? Pode. Você vai fechar ele bonitinho, bota uma fita adesiva aqui e ainda coloca dentro de um saquinho de uma maneira que ele fique bem protegido dentro da geladeira, para não pegar nenhum odor, nenhuma umidade dentro da caixa, tá? Da geladeira. Então você fecha ele assim, ele vai durar aí em torno de mais uns 5 dias dentro da geladeira, até 7 dias. É só cuidar o prazo de validade, tá? De 5 a 7 dias ele vai durar ainda na geladeira para você utilizar ele depois. Mahara, bati o meu chantininho e não quero utilizar. Posso congelar? Eu, Mahara, falando, tá, gente? Com as experiências que eu já tive. Não gosto de congelar. Por quê? Depois, não fica na mesma consistência, perde um pouco do brilho, não fica brilhoso, bonito. Fica um pouco mais puxado pro poroso do que pra textura lisinha. Então, só aí para mim já é motivo suficiente para não congelar o chantininho. Mas poder você pode. Vai congelar, vai vedar num pote bem fechado, protegido e vai colocar lá dentro do freezer. Vai durar em torno de 30 dias, 60 dias, tá? Dura bastante tempo. Mas, gente, vocês estão começando, querem trilhar um caminho de sucesso, eu preciso falar para vocês, eu tô aqui para resolver o problema de vocês, para encurtar o caminho de vocês pro sucesso na confeitaria. Então, eu preciso dizer, bata esse chantilly e use ele no mesmo dia. Ah, Mahara, eu quero fazer um bolo de noite, posso bater e deixar na geladeira o chantininho e usar ele só de noite? Pode. Quero usar no dia seguinte também pode. Bate, já coloca nos potes, protege, deixa na geladeira e usa no dia seguinte. Aí no dia seguinte você faz a massagem nele, coloca o corante nele, se for o caso de usar corante. Certo, pessoal? Eu acho que aqui nessa primeira parte da aula eu consegui eliminar todos aqueles problemas que vocês tinham e muitas de vocês até já tinham desistido do chantininho e do chantilly por conta desses apuros, desses problemas. Então, eu tô aqui com toda a minha boa vontade, meu amor, porque eu amo passar aquilo que eu sei, eu tô aqui para ensinar, eu quero que vocês saiam dessa maratona já preparadas para iniciar aí nesse mundo da confeitaria, mais confiantes, mais seguras, né, do que estão fazendo. E uma coisa importante, façam tudo com calma, gente, planejem o dia a dia de vocês, é muito importante a organização, que nem não deixar para comprar chantilly na última hora, né, separa um diazinho da semana para comprar essas coisas,
né? Mahara, eu não tenho prática ainda, né? Compra um isopor, um bolo de isopor para treinar. Eu comecei assim, gente. Eu treinava, sabe aonde que eu treinava também? Nas formas. No início, nem isopor eu não tinha para treinar, eu treinava nas próprias formas de alumínio, eu treinava. Então, não tem desculpas. Qualquer pessoa pode e vai conseguir, se tiver força de vontade, a iniciar na confeitaria de maneira, né, fácil, prática e sem mistério, sem enrolação, sem truques, né, mirabolantes. Não, tudo muito simples. Vocês viram aqui, né? Desde a nossa aula anterior eu tô passando tudo coisas simples, mas tudo coisas que eu sei que vocês precisam para iniciar na confeitaria de maneira segura, né? Eu quero acabar aqui com aquela falta de confiança que muitos de vocês têm, com aquela falta de caminho, sabe? Não sei por onde começar, tô perdida. Aqui vocês estão achando o caminho de vocês. Acabou esse negócio de não sei por onde começar, né? Já sabem uma deliciosa massa perfeita que vocês podem fazer ela também no sabor que vocês quiserem. É uma massa base, então a partir dela dá para fazer qualquer sabor. O recheio também, um base, que a partir dele vocês podem fazer qualquer sabor para a clientela de vocês. E agora aqui um dos vilões das confeiteiras, o chantininho, de maneira fácil, objetiva e aqui resolvendo todos os possíveis problemas que vocês possam vir a ter ou que muitas de vocês já tiveram e se frustraram na confeitaria. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui eu tô com o meu chantininho, que acabei de tirar da batedeira. Eu vou fazer aqui com vocês 4 cores, tá? Vou fazer o vermelho, vou fazer um preto, um azul marinho e um roxo, tá? Então, um dos truques para a gente chegar na cor forte é não ter pena do corante, tá? Não fiquem preocupados que vai amargar. Se você usar um corante em gel de boa qualidade, não vai amargar. Eu nunca tive problema de amargar. Aliás, lá no início, quando eu tava testando, eu até tive. Mas porque eu usei corantes que não eram de boa qualidade, usava corante líquido ou outros tipos de corante. E aí eu não conseguia chegar na cor perfeita. Mas usando corante em gel de boa qualidade ou até mesmo alguns tipos de corante em pó de boa qualidade, dá para chegar numa cor bonita, tá? Então, não ter pena do corante. Eu vou começar fazendo um preto. Então, o que é melhor? Mahara, eu vou fazer um bolo que é 15 centímetros de diâmetro ou 20. Você vai precisar de uma boa quantidade de chantininho, né? No mínimo aí em torno de 400 ml, 500 ml de chantininho para cobrir todo esse bolo, certo? Então, coloque pouco aqui, até coloquei muito. Botei um pouquinho de chantininho aqui, né? Já vou colocar aqui bastante corante, mais ou menos o que eu acho que eu vou precisar para fazer o preto. Não vou fazer mistura, tá? Mas lembrando que para fazer o preto, se você puder partir de um chantininho de chocolate, vai ser mais fácil de chegar no preto, tá? Mas, caso você não tenha, dá para chegar no preto também com um chantilly branco, tá? Mas eu vou partir do branco, tá? Tô usando o corante em gel da Mix, tá? Coloquei luva porque não adianta, né? Corante pode manchar as nossas mãos. É uma marca registrada, eu acho, de toda confeiteira e confeiteiro ter as mãos manchadas de corante. Então, corante em gel, já vou colocar uma boa quantidade aqui, tá? Sem pena, tá? Ó, coloquei uma boa quantidade. Agora eu vou mexer. Não se preocupem que vai amolecer, que aqui tem bem pouquinho chantininho, tá? Ó, coloquei bastante, sem pena ali, o que eu ia precisar, tá? Mexe. Ó, chegou. Agora eu vou adicionar mais chantininho. Agora que eu cheguei no preto aqui, vou adicionar mais chantininho, tá? E agora vou massageando, ó. O chantininho, gente, é muito da massagem. E as cores fortes,
elas também já servem como um hidratante para o nosso chantininho, ó. Vocês viram, gente, a grande diferença? Olha que tranquilo para chegar nesse preto, e você tá aprendendo e vai conseguir fazer igual. Ó, coloquei bastante corante ali já de cara. Ó, aqui é bem provável que eu nem vá precisar hidratar. O próprio corante já hidratou. E eu cheguei num preto lindo e maravilhoso. Se eu adicionar mais chantininho aqui, ele ainda vai permanecer nesse tom de preto que tá. Coloquei outro corante? Não coloquei. É coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, gente. Ó. Olha que lindo. É um preto perfeito ou não? Não sei como é que tá aparecendo aí na câmera pra vocês, mas pra mim aqui, ele tá lindo. Olha. Eu vou colocar o preto que a gente já fez e não vai precisar hidratar, ó. Massageando muito ele, ó. Massageando, ó. Não vou precisar hidratar, porque ele já tá liso, ó. Perfeito, né? Então vou colocar aqui o nosso preto perfeito. Aqui. Firme, ó. Perfeito para trabalhar com bico, para alisar o nosso bolo. Ó, vou deixar aqui para que vocês vejam, ó. Olha o preto, que lindo ficou. Agora vamos partir para uma cor que eu sei que vocês amam muito e é uma cor presente em várias datas comemorativas. Importantíssimo saber fazer essa cor, que é o nosso vermelho, né? Coloquei já um pouquinho aqui. O vermelho, eu particularmente já acho um pouco mais complexo que o preto. Por quê? Porque para chegar no vermelho que eu gosto, que a Mahara gosta, eu gosto de utilizar duas cores. O laranja e depois o vermelho morango da Mix, tá? Tem o vermelho da Mago também, que você consegue chegar no vermelho sem fazer mistura, que também super indico. Tem o da Grand Chef também, corante super vermelho da Fab também maravilhoso. Esses também dá para chegar no vermelho perfeito sem fazer mistura, tá? Mas fazendo a coloração de maneira correta, gente, que nem eu ensinei aqui no preto, que foi muito fácil, certo? Então, como é que eu faço com o vermelho? Primeiro eu gosto de colocar o laranja. Colocar o laranja. Não precisa colocar muito do laranja, tá? E vou misturar. Gosto de dar uma cor de fundo nesse chantilly branco, porque quando a gente coloca o vermelho e às vezes é um corante mais fraquinho, em vez de ficar vermelho, fica o quê? Fica rosa, né? Já aconteceu isso comigo, gente. Eu falei pra vocês, o meu primeiro vermelho, mas não ficou vermelho de jeito nenhum. Olha, eu coloquei quase um vidro de corante e aí a gente fica colocando corante demais, desanda o nosso chantilly, a gente perde o ingrediente, né, gente? A gente desanima, né? Mas isso não vai mais acontecer com você, tá? Então aqui coloquei o laranja, ficou laranja, ó. E agora a gente vai fazer que nem a gente fez com o preto. Vou colocar o vermelho morango, que é o que eu vou utilizar bastante, tá? Vou colocar bastante, sem pena, lembra? Não vai amargar, tá? Não se preocupem com isso. Se você tiver muito medo de amargar, coisa que não vai acontecer se você fizer como eu tô ensinando, você pode colocar depois um pouquinho de leite condensado no seu chantininho, tá? Pouquinho, mas não há necessidade, porque o leite condensado também, ele, se você não souber colocar, corre o risco de desandar o seu chantininho. Então agora a gente vai amassar o nosso chantininho, ó, massageando, ó, massageando, ó.
massageando para chegar no vermelho bonitão. E agora que eu vou colocar mais chantininho, ó. Agora eu vou colocar mais chantininho. Se eu sentir necessidade, eu coloco mais corante, tá? Vou colocar aqui. Agora sim, ó. Vou unir aqui os dois, massageando. Não tenha pressa, faça com carinho, que vai dar certo, ó. Vocês notem que aqui com o vermelho tá sendo a mesma situação do preto, ó. O próprio corante já tá hidratando meu chantininho, ó. Olha que vermelho mais lindo, gente, que tá ficando. Façam isso aos poucos, gente. Não vão bater meio litro de chantilly, 700 ml de chantilly e querer tingir todo ele de uma única vez. É muito difícil, vocês vão gastar muito corante, podem ficar perdendo o risco, podem correr o risco de perder o ponto de todo o chantininho, certo? Então, por que das cores fortes? Ó, processo. Separa os seus 500 ml de chantininho em 2, 3 potes e vai colorindo assim, ó, com calma, com sossego, né? Que você vai conseguir chegar no tom perfeito, tá? Olha que lindo esse vermelho. Gente, tá um arraso ou não esse vermelho? Massageando, sempre massageando, ó. Olha o vermelho, gente. Olha esse vermelho. Deixa eu mexer mais um pouco. Olha, gente, como é que tá? Aqui, na minha opinião, se eu ficar massageando mais, ela vai chegar no ponto perfeito para trabalhar com bico. Mas se eu quiser alisar o bolo, eu gosto de mais molinho um pouco, tá? Aqui tá no ponto perfeito, ó. Não perdeu o ponto, fiz um vermelho lindo desse aqui e não perdeu o ponto, ó. Viu? É só saber colorir, fazer com calma e paciência, tá? Ó. Vou colocar um pouquinho de leite condensado. Olha como é que se coloca o leite condensado para hidratar. Deixa eu apertar aqui. Coloquei um pouquinho. Ó, gente, esse aqui eu botei leite condensado para hidratar. Esse aqui é o ponto que eu gosto, ó, mais lisinho, ó. Botei bem pouquinho leite condensado, ó, já cheguei no ponto. Então, fizemos o nosso vermelho perfeito. Vou colocar aqui. Agora, vamos pro azul marinho. Mesma coisa, colocar um pouquinho só do chantininho, pouquinho. Pouquinho do chantininho. Vou usar o azul marinho da Fab. Quando você não achar o azul marinho, Mahara, eu quero fazer um azul marinho, mas eu não acho azul marinho, não tem o azul marinho corante que eu quero aqui na minha cidade. Você vai pegar o azul normal, tá? Tem o azul royal, o azul normal, tá? Que tiver aí na sua cidade. E aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez para fazer o preto e o vermelho. Você vai colocar bastante corante. Sem pena. Coloquei. Ó. E se você colocar bastante corante, no caso tá usando outro tipo de azul, não tá usando o azul marinho. Se você colocar bastante corante e achar que ele não ficou bem no tom do azul marinho que você quer, aquele bonito, você vai colocar umas gotinhas de preto, tá?
Sabe gotinhas de preto? Umas gotinhas de preto, tá? Aqui, ó, vou colocar porque eu quero um pouquinho mais escuro. Então, vou colocar umas gotinhas de preto para ajudar esse azul marinho a ficar no tom azul que eu quero. Quando são cores fortes, gente, às vezes o verde não ficou aquele verde escuro, aquele verde militar que a gente quer. Às vezes é só usar o verde normal e umas gotinhas de preto que ele já sobe um tom e fica aquele verde escuro, ou já sobe um tom e fica aquele azul mais escuro, ou sobe um tom e daquele rosa vai para um rosa mais escuro, né? Cores escuras. No caso do rosa pode ser o marrom, vai ficar aquele rosa envelhecido mais escuro. Então coloca um tom de corante mais forte, né? Um preto, um marrom escuro, que ele já sobe um pouquinho o tom. Então umas gotinhas de preto eu vou colocar aqui. E vou massagear de novo. Pra ele dar mais uma escurecidinha. E agora que eu cheguei no azul que eu queria, que era o azulzinho mais escurinho, que eu botei o preto, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de chantilly. Massageando sempre. Massageando. Vou colocar um pouquinho mais do azul. Vocês notam, gente, que o segredo mesmo para chegar nas cores mais escuras é a paciência, o cuidado, o massagear o chantininho e não bater o chantininho, tá? Por isso que a gente nunca aconselha bater o corante com o chantininho. Ah, Mahara, eu não posso chegar na cor batendo na batedeira já o chantininho? Eu não aconselho, por quê? Porque o corante, vocês viram, ele serve também como um hidratante para o nosso chantininho, ele hidrata. Então, dependendo da quantidade que colocar em todo o chantininho na batedeira, pode acontecer o quê? Perder o ponto, né? E não quero que isso aconteça com vocês de jeito nenhum. Olha que azul marinho bonito. E eu nem hidratei ainda. Tô só na fase da massagem. Aqui ficou bem bonito. Ó, bem lisinho. Não vou precisar hidratar. Vamos colocar aqui a nossa cor azul marinho. Então agora a gente vai fazer um roxo. Peguei um roxo que eu achei melhor, mais escuro também. Bom, agora então, mesma coisa. Botamos um pouquinho do chantininho. Colocamos o corante que a gente quer. E misturamos. Massagem até ficar na cor, até misturar bem o corante. Ó, ficou um roxo bem bonito, bem escuro, mas ele pode ficar um pouquinho mais escuro com o quê? Com as gotinhas de preto.
Tem gente que gosta, assim, nesse tom já tá perfeito, mas eu quero ele um pouco puxado mais pro escuro. Vou botar umas gotinhas de preto. Gotinhas de preto. E vou colocar mais chantilly branco. Massageia bastante. Olha que bonito esse roxo bem escuro. Só massageando já hidrata bem, o corante já hidratou bem. Ó. Vou colocar aqui mais a nossa outra cor escura. Bom, pessoal, finalizamos essa parte da nossa aula, então vamos conferir o preto, lindo, o vermelho, o azul marinho e o nosso roxo, bem uvão, bem escurão. Gente, teve mistério para fazer essas cores fortes? Não teve, né? E eu tenho certeza que a partir dessa aula, todas vocês vão sair fazendo lindos vermelhos, pretos, azuis marinho, o roxo escuro com facilidade, sem sofrência, né? Sem desespero, foi muito fácil de fazer, né? E olha o ponto, todos estão com o ponto perfeito para trabalhar com bico, para espatular o bolo, para alisar o bolo, todos estão perfeitos. E agora, depois de eu ter falado tudo de chantininho para vocês e coloração, vamos ao conteúdo surpresa dessa aula. Vamos fazer rapidamente uma prensagem com acetato. Vamos lá? Bom, pessoal, eu tô com tudo pronto aqui para fazer a nossa prensagem. Por que tá ensinando a prensagem hoje? Porque eu prometi para vocês que essa maratona ia transformar a vida de vocês. Então aqui vocês estão aprendendo todos os processos bem básicos, né? E super importantes para vocês iniciar. E a prensagem faz parte, porque nas nossas próximas videoaulas teremos decorações de bolo aí para deixar todo mundo de queixo caído. Mas antes vocês precisam desse passo a passo. Para chegar na decoração do bolo tem uma coisa antes, e é tudo que vocês estão aprendendo. Então eu tô aqui com a minha bailarina, cake board que eu vou utilizar, o nosso recheio branco que vocês aprenderam. Então eu vou começar aqui colocando um pouquinho de recheio no meu cake board. Por que tu colocou um pouquinho de recheio, Mahara? Só para servir como uma colinha para minha massa. A gente vai fazer essa prensagem com acetato. Por quê? Porque o acetato ele é mais fácil, você não precisa ter uma forma grande e alta para fazer. Basta só ter o acetato e você consegue fazer a prensagem. Mahara, eu não consigo fazer a prensagem com acetato. Por quê? Porque provavelmente você tenta fazer assim, ó, e aí ele vai entrando para dentro. O grande segredo para fazer a prensagem com acetato da maneira correta é ao contrário. Você vai girando ele ao contrário até o tamanho do bolo, tá? Então eu vou mais ou menos medir aqui. Esse acetato que eu estou utilizando aqui, o que eu vou escolher para utilizar aqui é o de 20 centímetros, tá? 20 centímetros de diâmetro, que eu acho que vai ficar um tamanho bom para o nosso bolo. Vamos fazer um bolo mais alto. Mas tem também os de 25 centímetros, tá? Esses acetatos aqui vocês encontram em lojas de confeitaria, artigos de embalagens, vocês encontram facilmente, tá? Então, eu vou pegar aqui a nossa massa, tá?
massinha bem estruturada que vocês também aprenderam. Vou colocar ela ao contrário, para quando o cliente cortar a fatia do bolo, não tá essa parte aqui, né? Vai estar branquinha e bonita, certo? Então, vou colocar aqui, em cima da colinha, centralizei aqui, colei, tá? Coloquei. E agora, vou regar primeiro. Tô utilizando uma calda aqui. A calda que eu tô utilizando é essa daqui também da Master Martini, ó, calda delícia. Calda pronta para sobremesas e doce. Ela também serve para regar aí as nossas massas, dando mais praticidade pra gente. Mas pode ser uma calda base neutra, calda da sua preferência, água e leite condensado, tá? Então vou regar um pouquinho aqui na nossa caldinha. Como a nossa massa já é bem úmida, não precisa regar muito, tá? Então, reguei aqui, umedeceu. Agora eu vou medir aqui o que eu vou utilizar de acetato para cortar ele, tá? Por causa que eu quero saber quanto que eu vou precisar. Aqui mais ou menos. Cortei o meu acetato. Gente, tem duas maneiras, deixa eu falar antes de prensar o meu bolo, que dá pra prensar. Você pode montar todo o seu bolo, monta todo ele, camada de recheio, massa, massa, recheio, e depois você coloca o acetato. Fica mais fácil porque o acetato fica indo e voltando. Mas também você pode colocar uma camada de massa, duas camadas de massa e já colocar o acetato se você quiser, tá? Então, a gente vai começar primeiro montando para ficar mais fácil. Reguei a massa. Aqui eu tô utilizando o bico perlé, tá? Fica mais fácil para colocar o recheio. E agora a gente vai colocando o recheio aqui. Sempre coloca um dedinho para dentro o recheio. Por quê? Porque depois, quando a gente prensar com acetato, a gente vai pressionar ele, apertar para ficar bem certinho e retinho. E aí o recheio ele vai ocupar o resto do espaço que precisa, tá? Então, vamos lá. Coloquei recheio, agora uma camada de massa. Mahara, eu tenho uma dúvida sobre aquela cinta de contenção no bolo. A cinta de contenção, gente, é justamente um recheio de brigadeiro branco que você pode utilizar ou um recheio de ganache bem firme, que você faz mais alto assim na lateral da massa, você coloca mais alto de recheio e faz tipo uma piscininha de recheio. Aí ali no centro, que fica mais baixo, você acomoda a fruta ou a geleia ou o recheio que você quiser colocar, tá? Então vamos de novo aqui, vamos regar. Coloquei o recheio e seguimos colocando agora massa e recheio. Aperto, rego.
Coloquei a minha última camada de recheio, agora eu venho com a minha camada de massa. Vou me abaixar aqui para olhar bem. E agora a gente vai colocar o nosso acetato. Fica mais fácil colocar o acetato depois que já montamos todo o bolo. Ajeitamos bem aqui, bem firme, apertamos e pegamos a nossa fita, vou colocar bem aqui embaixo. E agora sim, tá? No acetato a gente vai apertar e o recheio vai para o lugarzinho que deve ir. E aqui a gente já tem mais segurança. Se quiser botar mais uma camada de recheio e massa, já tá tudo certinho no seu lugar. Então coloco aqui, aperto para as camadas de recheio descer e ir para as pontas. Bom, pessoal, aqui já tá prensado. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um saquinho para proteger a minha massa. Vou regar primeiro ela, claro. A nossa caldinha. Reguei. E agora, vou colocar um saquinho aqui, em contato com o nosso bolo, para proteger ele, porque ele vai para a geladeira. Coloco o saquinho aqui e levo assim para a geladeira e deixo lá prensado. Pode deixar 10 horas, de um dia para o outro, que tá tranquilo, tá protegido dentro do acetato, tá protegida a parte de cima. E depois, quando a gente for tirar o acetato, ele vai estar todo retinho, firmezinho, bem seguro para você fazer a sua decoração. Pessoal, e aí, conseguiram aprender o passo a passo do chantininho? E essa prensagem aqui super fácil, que eu tenho certeza que vai aí dar um alívio na produção de vocês, um sossego, vai tirar aquela preocupação, meu Deus, meu bolo vai desmoronar, meu Deus, eu não tenho forma alta para fazer a prensagem. Agora você sabe fazer uma prensagem de maneira correta e que vai te dar total segurança com bolos mais altos. E esse processo aqui pode ser para bolos mais altos, para bolos de 2 andares, para qualquer tipo de bolo, para você trabalhar de forma segura e sossegada depois na decoração. Pessoal, eu tô tentando passar o mais detalhadamente possível todas essas informações para que vocês possam aprender de verdade a confeitaria. Uma confeitaria mais fácil, mais leve, que qualquer pessoa pode começar. Então, se ficar alguma dúvida, uma sugestão ou algum comentário, vocês podem deixar aqui abaixo das aulas que eu ou a minha equipe vai responder vocês o mais rápido possível. Todo o conteúdo da maratona, desses dias intensos de aulas, não foram escolhidos aleatoriamente. A gente escolheu conteúdos, né, onde a gente estudou muito o que vocês mais precisavam aprender, quais eram os principais problemas que vocês tinham para iniciar na confeitaria. Então a gente escolheu realmente conteúdo e um passo a passo, né, num processo fácil para vocês passar de iniciantes na confeitaria, né, para poder iniciar com segurança até produzir bolos mais modernos, bolos mais difíceis, bolos que exigem uma prática mais avançada. Vai ser possível para você também. E se você está aqui, eu e minha equipe concluímos que você quer realmente viver essa mudança na tua vida. Se você se cadastrou na Maratona da Confeiteira e está aqui comigo já na aula 2, isso
quer dizer que você tem capacidade, que você está preparada para iniciar na confeitaria e ter uma carreira brilhante de sucesso como confeiteira aí na tua cidade. Isso é a prova. No meu curso Bolos de Sucesso, que lançaremos em breve, você vai aprender em vários módulos, todos separados, com um passo a passo, o nosso método de ensino, que com certeza vai te levar a outro nível na confeitaria. Lá dentro do curso, os nossos módulos são todos em videoaulas e você vai aprender desde o básico, da massa, recheio, coberturas perfeitas, até a decoração dos bolos mais pedidos da atualidade. E tudo isso em videoaulas. Mas o mais importante é que você assista a todas as nossas aulas em sequência, para que você possa tirar o maior proveito de todo esse conteúdo oferecido, combinado? Na nossa próxima videoaula, vamos colocar em prática a decoração de um lindo bolo decorado com bico e espátula, mais fácil de fazer, e também um bolo mais moderno. Provavelmente essa próxima videoaula vai ser dividida em 2 aulas, para não ficar uma aula tão longa. Então você não pode perder. Gente, e como eu disse antes, aqui eu tento passar o maior número de informações, mas infelizmente às vezes a gente não consegue tirar todas as dúvidas. Por isso, deixe o seu comentário lá nas sugestões ou nas maiores dúvidas, que a gente vai responder o mais rápido possível, certo? Então, hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse conteúdo. Não esqueçam, a confeitaria é possível para qualquer pessoa. Se eu transformei a minha vida, você que está me assistindo aí também pode ter a tua vida transformada. Vamos dar juntas esse pontapé inicial na tua carreira, para você provar para todo mundo que você é capaz, para todo mundo ter orgulho de você e ver que você se transformou numa profissional incrível e reconhecida aí na tua cidade. Imagina poder passar o resto da vida trabalhando dentro da tua casa, acompanhando o crescimento dos teus filhos, ou até mesmo poder estar na tua casa, fazer os teus horários, né? Ser dona do teu próprio negócio. Imagina você ser uma empresária de bolos. É o sonho de toda confeiteira. E mais, chegar ao nível de ter a sua agenda lotada de encomendas. Pode acreditar em mim, eu comecei bem pequenininha, assim ó, vendendo bolinho de fatia, como eu já falei para vocês, nas ruas, no comércio da minha cidade. Então, se for possível para mim, eu não sou nada especial, eu não sou uma escolhida, você também é capaz, é possível para você. Então, nos vemos amanhã e para encerrar, eu deixo esses depoimentos de colegas que iniciaram conosco e já estão tendo resultados incríveis na confeitaria. Um grande beijo, até amanhã! Oi Manara, tudo bem? Estou muito feliz com o curso, aprendi muito, todas as receitas maravilhosas, já estou vendendo as minhas tortas desde o começo do curso, estou muito feliz, aprendi muito, você passa com muito carinho as suas receitas, seu conhecimento, então eu faço aqui na minha cozinha, aqui já está a massinha que eu aprendi contigo, massa de chocolate, massa branca, aqui está recheio de doce de leite que você me ensinou. Eu já vou montar daqui um pouquinho. Maravilhoso! Eu tô adorando, as pessoas estão gostando muito. Tô muito feliz. Fico mais perto dos meus filhos. Consigo estar mais em casa. Posso buscar minha filha na creche mais cedo. Ajudo meus filhos no tema. Muito bom, estou muito feliz. E Deus te abençoe, você é demais. Muito obrigada pelo carinho. Sabrina, eu sou de Santa Catarina, eu sou aluna do curso de Bolos de Sucesso da Mahara. Eu tô adorando o curso, tô aprendendo várias técnicas novas, que antes eu via fotos, eu achava super difícil, e com ela ensinando eu aprendi, eu tô conseguindo fazer, eu tô conseguindo vender,
Eu tô trabalhando com a confeitaria graças a esse curso que eu tô fazendo do Bolos de Sucesso da Mahara. Eu quero dizer que eu indico muito para quem quer começar ou para quem já tá fazendo, mas quer aprender técnicas novas. E com certeza eu vou continuar participando e adquirindo esses cursos da Mahara. Eu quero mandar um abraço para ela e dizer que eu adoro a forma como ela explica, como ela nos ensina a trabalhar com essas massas, esses recheios, tudo na verdade. Eu tô adorando trabalhar com tudo isso.